moleque violento lá, viu, velho? Melhorou bastante ele. Ele é bom, velho. E ele vai fazer. Não, 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 velho. Não é todos, não. Falei pra você. E ele falou que errou a questão lá, velho. Ele é um cara bom. Falei, moço, como que você errou essa questão? Pelo amor de Deus. Questão de graça dessa. Quando. Não, já era. Quando eu falo que ele é violento, era o seguinte, ô brother. Ele tava na resenha. E aí, eu dei aula lá no primeiro ano para eles à tarde. Era química e física, uma pedreira doida. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui pro segundo ano lá, dar aula de física lá no segundo ano, tá faltando um canetão aqui já, velho. Tá me roubaram. E aí eu dei um mês e pouquinho de aula e aí eu tive que sair. Quando eu voltei no terceiro ano, eu dei aula para eles, só chega um aluno novo só, saca? E aí eu apliquei uma prova. Falei, eu vou ver como é que esses moleques tá, depois de um ano sem eu dar aula para eles. Ele fechou a prova, só que eu não esperava que ele fechasse a prova. Aí eu corrigi e tal, fiz um rastreio lá na sala, né? A gente tem as técnicas, que é a diferença entre professor e aluno. Aí eu falei, não, eles, acho que foi no final do primeiro ano, ele decidiu estudar para, acho que ele vai fazer SpaceX. Mudou, moleque, mudou, mudou. É uma escolha, né, velho, essas paradas. Aí eu fui, aí os meninos, eu fiz uma rastreio através dos brothers dele lá. Eu falei, não, o moleque tá estudando aí, pra caramba, não sei o que e tal. Falei, coloca ele, se é tudo brother, se ficou, ele tá indo. Ele tá na zoeira, ele tá indo. Falei, ah, entendi. Aí depois troquei ideia com ele lá na sala. E aí é isso. Aí, o que, que é? Pra creche esses trem aí? Não, nada contra não, mas. Então tá bom. Mas tem como parar um pouquinho, o ECA? ECA digital? Ah, não poderia nem estar perguntando, aí, tá captando sua voz aqui. Um abraço pro presidente do ECA aí. Você quer. Você dá aula um dia, você vai entender escola pública. Nem discutir com ele, não. Então, continuando aí. Na prova, eu parei em qual, perdão? Então, vamos lá. Resolvendo o restante rapidinho. A próxima questão aqui, eu vou ser bem incisivo, viu? Tá, 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 tá. A próxima questão, sem ser a do Vini Juni, eu estou seguindo a minha sequência aqui. Ela fala assim, ó, considera as situações cotidianas apresentadas abaixo. Achou aí? Quando um avião está voando nas vizinhanças de uma casa, algumas vezes a imagem da TV sofre pequenos tremores e fica ligeiramente fora de foco. Isso é interferência. Isso não tem hoje mais não, viu? Pode ter no sinal digital, mas é raro. Não, raro não. Algumas casas têm sinal digital. Boas casas têm sinal digital. Mas hoje a maioria de nós é TV Box, Netflix, beleza? Talvez um caso igual meu pai, mas aqui nem tem avião direito. É porque antigamente essas interferências, né, entre o sinal da torre, o sinal da parabólica, beleza? Então, a número um é a interferência. Uma criança faz bolha de sabão com auxílio de um canudinho soprando a água no qual se mistura um pouco com sabão. Quando a bolha está crescendo, observa-se uma mudança de cor na película da bolha, que é aquela bolinha que a gente comentou que fica amarela, realçado, vermelho, azul. Lembra? Que eu ainda fiz a pergunta aqui, qual é a bolha de sabão que fica melhor, que com detergente ou sabão em pó? Você viu que rimou, né? E esse negócio aí vai guardar ou não? Ou vai tomar a punição? Vou rimar mais uma vez aqui. Aí a prova. Cadê? Qual a punição você quer ver? Vou dar aula só rimando agora hoje. Todo mundo passou por essa fase, né? Aprendeu a rimar, ficou querendo rimar o dia inteiro.
Todo mundo passou essa fase. As meninas mais bobas, as meninas mais. Vocês passou essa fase também, que eu sei. Continuando, para nós. Vamos rimar, não. Parou. A número 2 é interferência também. Eu expliquei isso aqui em sala, não expliquei? Sabor de sabão, né? Interferência também, viu? Interferência construtiva na bolinha de sabão. Construtiva ainda. Uma pessoa escuta o som que vem de trás do muro. Difração. Igual a gente tá ouvindo a galera aí. Tem como me respeitar? Senão a punição você vai levar. 5. Uma pessoa vê. Agora eu vou ter que rimar até meio-dia. Uma pessoa vê sua imagem na superfície de um lago. Ah, ficou. Tem que editar isso melhor. Beleza. Ver a superfície no lago é reflexão. A resposta certa é interferência, difração, refração. Opa, tem um negócio errado aqui. Ah, eu pulei uma. Uma piscina cheia de água parece mais rasa quando observada de fora. Isso é refração. Então a resposta fica interferência, a primeira, a segunda interferência, a terceira difração do muro, a quarta é refração e a quinta é reflexão, imagem gerada na superfície da água. Oi? Seu pai tem boi? Você sabe fazer feijão com arroz? Beleza. A minha próxima questão é essa aqui que tem uma antena de rádio aí, e aí tem uma torre do outro lado, sabe? Uma antena transmissora e uma antena receptora. Achou aí, né? Achou aí nessa prova de português aí? Achou? Ah, mas de física, onde está? A punição vai chegar. Tô bom na rima hoje. De novo, essa. Vou contar um de matar aí. A questão é essa aqui, brother. Achou aí? Ontem os meninos mostrou pra mim lá na laboratório, é um joguinho balde. Balde, sei lá o que, da matemática. Se você erra, o cara vem te matar, fazendo a prática em física. Para. Continuando. Aqui da torre aqui, a emissora manda o sinal, a gente tem o prédio, casas, árvores, e aí ela vai, querendo ou não, atravessando alguns deles e contornando esses obstáculos também. Esse contornar é difração, beleza? Que é o que a gente tem aqui. Igual exemplo, lá na fazenda a gente pega o sinal da Serra dos Cristais, pega outros também, claro. É porque eu gosto de estar mais, mas pega outros de Brasília também. Como que chega? É muito longe. Claro, a antena transmissora joga muito longe, mas tem os morros, né, as árvores, lá um pouco embaixo, por causa da difração. Beleza? Certinho? Essa é a resposta dessa questão. Difração. Vai conferindo, hein? Vai que eu corrigi errado. Aí a próxima questão é essa que tem uma antena também transmissora, é a ionosfera, viu aí, né? Que aí ele fala como que o sinal sai lá das regiões litorâneas e chega lá na Amazônia. A onda reflete, volta. E aí você tem reflexão. Estou indo direto ao ponto aqui. Se você tirar dúvida aqui, isso é agora. Que daqui a pouco eu vou embora. Tô bom na rima, hein? As rimas fáceis dessa também. Meu neném começa a falar rima. Assinala as proposições em relação ao efeito de polarização das ondas eletromagnéticas. De novo, a da ionosfera é reflexão. Achou aí, né, a resposta? O meu sonho é fazer uma figurinha sua, Waga. Olha, vocês que é amiga, na moral, repara, ela dá uma figurinha das boas. Ou manda uns trem assim, sabe, no grupo, aí você manda. Não, imagina os outros professores aqui, velho. Eu é porque ela, como diz os mais evoluídos,
entra as imagens dela aqui e sai, eu não tô nem aí. Mas deve ter uns professores que devem passar a raiva. Viu? A gente tinha um aluno aqui, não vou falar seu nome, não. Você não mudou, eu vejo você na rua direto ainda. Era uma. Eu vou falando nas expressões suas. Era uma cara pior do que a sua ainda. Assim. Rapaz, mas as professoras, bicho. Que é coisa de mulher com mulher. Era um veneno. E não tinha punição, não. Era advertência. Uma carinha de deboche. Tipo igual você tá fazendo aí agora, eu tô contando e você tá. Ela aqui agora, ó. Meio assim. Só que ela fazia um deboche assim. Ah, mas ela era meia. Como que chama ela lá? Ela era tipo um estado maior. Era o quê? Não, fala aí, por favor. Fala se é mulher de verdade. Trans, não. Você falou isso? Não, não era isso não. Era menina mesmo. Tá bom, continuando. Cuidando da minha vida aqui. Mas continue, Águia. Um dia eu vou tirar uma foto despedida aqui. Montar a figurinha, mandar pra alguém, manda aí. Fala que não foi eu. Polarização. Polarização, de novo. O exemplo lá, por exemplo, do seu pai. Você vai dar, não vai arrepender. Ele também não. Procura com amor. É um pouquinho caro, mas vale a pena. O resto da vida. A polarização é uma característica das ondas transversais. Isso é certo. Só tem como polarizar ondas transversais. Ondas longitudinais atravessa direto. Porque você precisa do filtro polarizador, a onda transversal faz isso. Então ela fica presa no polarizador e não passa para o outro lado. Beleza? Polarização é uma característica de ondas longitudinais. É errado. Beleza? Os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores e aumentam a intensidade da radiação incidente. Não, a ideia é diminuir. Então, só sobrou a 4, porque tem a resposta em 4. Não tem só um? Tem? Tem não. Então, a 4 e os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores e reduzem a intensidade da radiação incidente. Lembrando que ele está falando no contexto de lentes polarizadas. Tem como você comprar óculos de sol, que somente é preto a tela ali, não muda nada na polarização. E tem ele com a customização polarizada. É uma diferencinha. Beleza? Não é porque você comprou um óculos de sol, sei lá, R$ 400 da Mormai, ele é polarizado. Não, talvez não é. Só tem uma proteção UV, é outra coisa. Por que, que a galera que corre usa aqueles óculos espelhadão lá? Pode ser também, mas a ideia geral é proteção UV, 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 ultravioleta. Lembrando que a gente recebe UVA, UVB, UVC. E aí quando você está correndo, você está exposto, né, o tempo inteiro. E aí o que acontece? A galera compra aquele óculos de corrida, ele é mais específico para corrida, porque a maioria vai pegar sol o tempo inteiro. Pode ser polarizado, mas ele tem um espelhamento para a radiação UV bater e voltar, não ir direto incidente no olho. Entendeu? Quando a gente não usa o óculos, igual eu não uso, o UV o tempo inteiro recebendo. Aí a galera usa aquilo lá. Fazer uma crítica rápida aqui, não muda nada na corrida. Talvez assim, só você correr no meio do mato cheio de inseto. Porque aí o inseto é tipo um para-brisa, entendeu? Mas você vai aumentar o pace ou não, não tem nada a ver. Beleza? Minha última questão. Olha lá a figurinha. Um objeto está imerso parcialmente em água limpa. Essa última questão minha aqui é a de vocês também. E uma lâmpada ilumina o sistema. Um observador fora do recipiente percebe que parte da colher parece estar deslocada. Essa distorção ocorre porque o ar e a água possuem índice de refração diferente, causando desvio da propagação da luz. Eu não sei se eu falei sobre isso, a mágica lá das bolinhas dentro de um copo e o cara vai colocando água e ela some, eu falei disso aqui ou não?
Não? Vou desvendar outra mágica aqui. Acabar com a graça, né, das coisas. Mas tá bom. Geralmente na internet você pode ver isso. Ou na vida real. Os caras colocam tipo um copo liso, transparente, e aí colocam as bolinhas lá de silicone, transparente também. Mas você tá vendo elas. Aí ele derrama uma água lá dentro e elas começam a sumir. Desaparece. Desaparece. É o mesmo caso que talvez alguns de vocês viveram, espero que não acidentou por causa disso, que quebra um caco, quebra um vidro e um caco de vidro cai dentro da água e ele desaparece. Já reparou isso? Já aconteceu isso com vocês? Um pedaço de vidro cai, meu Deus, onde está? Sumiu. Porque o índice de refração é um valor relacionado a moléculas, pensa assim. É muito próximo da água. Eles são próximos, às vezes até igual. Aí quando é igual, desaparece. Por isso que a gente joga um pedaço de vidro, então vou falar de um jeito mais simprão. O distanciamento, as posições das moléculas, apesar de ser diferente, vou falar assim para você entender, são muito próximos da água. É tipo meio que igualzinho. Então, é a mesma coisa que. Agora vai ficar bom a analogia. Eu jogar um japonês numa piscina cheia de japonês, some. Eu jogar um pedaço de vidro na água, meio que todo mundo parece igual depois. Tchum. Isso é índice de refração. Sacou a ideia? E aí essa bolinha lá, vou desvendar o segredo. Aquela água que ele coloca não é água, é glicerina. Ele vai derramando glicerina e as bolinhas é de glicerina também. Aí, como glicerina e glicerina são as mesmas moléculas, então o índice de refração é igual. Aí o líquido vai sumindo e as bolinhas somem. Falando, meu Deus, desapareceu. Aí ele derrama de novo, as bolinhas estão lá dentro. Acabei com a infância suas, né? Vocês acreditavam que sumia mesmo. É ruim estudar por causa disso, né? Vai acabando a graça, a vida vai. Tô pensando na rima. Tô pensando na rima aqui. Certinho? Perguntas? Não, o poder foi para isso aí mesmo. Pra alimentar meu ego. Tô brincando, velho. Eu entrego uma listinha para vocês de. Pega ali, por gentileza. Vamos partir para ali agora. E agora? Acidentados primeiro. Acidentados primeiro. O quê, velho? Ah, entendi. Tá devolvendo? Agora eu entendi. Pega a lista aí que. Travei. Faltou o repertório. Ô. Lucas, você falou alguma coisa aí, brother? A resposta? Achou aí já ou não? Tá certo? Segundo B, esse aqui. Verdade. Eu esqueci, velho. É porque ontem rolou um. Chegou uma visita lá em casa lá, e aí. Era. Não, era sem estar no calendário mesmo. Inesperada. Mas era. Foi bem válido, hein? Eu já. Eu já cobrei bastante. Eles foi lá ontem, foi massa. Torresmo. Não, ontem eu fiz só uma carne moída mesmo. Fiz uma carne moída, macarrãozinho e feijãozinho massa que eu tô fazendo agora. Depois eu ensino vocês. Não, não tem tempo não, velho. E aí? Vamos lá? É. Eu falei alguma coisa disso aí? Não, comentei um pouquinho de terminologia e tal.
Nesses instantes finais. Não, mas não, tá com um tempo massa aqui. Pergunta: quanto essa aula acaba? Tô pensando na rima aqui agora. Acaba, termina com 8h40. Até lá, você me aguenta. Achou? Tá com um pouquinho de defeito. Se não aguentou a rima, vai pra violência. Agora vamos resolver essa lista com coerência. Não, na moral, meninas. Meninas, a Emily e Emanuele, perdão, e Bia. Não, vou esperar sair, eu falo. Fica à vontade. Vou falar pelas costas da Agatha. Ela vai ficar ali na parede escutando. Faz a figurinha lá, vocês têm mais intimidade. E me manda, por favor. Não, mas dessas assim que eu tô falando, observe ela mais. Quando as pessoas falam, não vocês. Não, não, não. Temperatura. Então, você vai explicar aí ou não? Semana que vem começa. Segunda, terça e quarta. Os 3 primeiros horários. Então, o primeiro dia, os primeiros dias de disciplina são história, matemática, biologia, educação física, arte e ciência. Se a- não é que todo mundo vai se algum professor, em alguma dessas cinco, vai ser os 3 primeiros horários, tá? Provavelmente, Tem no GR8 lá também, é. vai ser a aula normal, vocês vão. Tem não? Eu acredito Não, eu que tô. me ajuda. O quê? Vocês vão para a aula normal. Vai fazer a avaliação da disciplina. Entendeu? Entendeu? Já, eles lidam com isso já tem uns 5 anos. Recuperação faz parte do processo deles já. Recuperação é quase um irmão. Aceita essa gostando ou não. Não, mas não tem nem como, né? Tudo bem, assume a bronca. Ah, não vai ter segunda chamada de recuperação. Não, porque nós tá na aula aqui de rimando. É, que tá todo. É o contexto da aula aqui. Preocupa não. Não, não, não. De nada. Você vai fazer o quê semana que vem? Médico? Beleza, então. Isso aí. Então vamos lá. Não é fone, não, é microfone. E foi eu. Algum problema seu? Continuando. É porque tem energia em casa, cortaram. Eu esqueci ontem. Chegou um povo lá, eu esqueci de pegar. Temperatura. A gente, a gente vai entrar na parte agora. Tá lá na página dos calangos, lá, que é as duas ali, que é termologia. Foi elas que falaram. ECA, foi elas que falaram, não foi eu. Termologia é o estudo da física de tudo que aquece e resfria, muda de estado físico ou não.
Então, cara, em resumo, tá associado tudo não é vivo, porque é o tempo inteiro ela está imersa em temperatura, beleza? Vai lá. E aí o que acontece? Primeira parte que a gente tem que entender é a temperatura. Temperatura é grau de agitação de partículas. É a agitação de partículas. Quanto mais agitado tiver as partículas de um determinado contexto, tá, vamos? Quanto mais agitado tiver as partículas de um meio, maior a temperatura, ponto final. A gente faz exercício físico, você está lá se agitando, correndo. Você está se agitando, a temperatura sobe, aumenta, aí o corpo vai termorregular, né? Liberar água, suar. Certinho? A gente está com frio, a gente já comentou sobre isso. Lá do passado a gente herdou algumas coisas que não tem como você falar, eu sou homem, não faço isso não. Tremer, bater queixo, fazer isso, fazer isso. Cara, é inevitável. Com frio chega e arrocha, seu corpo automaticamente é instintivo. A gente vê disso. Estados Unidos e Irã aqui, essa guerrinha aí. Até o fim. Certinho? Por que, que a gente. Por que, que a gente faz isso? Porque a agitação de partículas. A liberdade que você deu aí, você viu o nível que tá, né? Tirando sua paz. E aí, então a gente faz isso. Isso é agitação de partículas, certo? Perguntas? Perguntas, então. Quem tem mais agitação de partículas? A ou B? Acabou no horário. Povo chato. Quem tem mais. Eu queria rimar, nem deu. Tô brincando, viu? É normal toda aula. Quem tem mais agitação de partículas? A, porque tem temperatura maior. Se eu encostar com B, o que, que vai acontecer? Eles vão trocar energia térmica, certo? Na natureza, aprende rápido. Na natureza, quem é mais quente doa energia térmica para quem é mais frio. Frio, ponto final. Quando a gente acorda e tá esse frio de cristalina, quem está mais quente somos nós. Então a gente fica perdendo energia térmica para o meio. Só que a gente não vai vencer, né? A cristalina é muito mais imensa, a atmosfera e tal. Então a gente veste um agasalho isolante térmico. A gente vai discutir isso um pouquinho melhor mais para frente. Ele dificulta a troca de energia térmica. Beleza? Não é ele que te esquenta, não. É você que se esquenta. Certinho? Não é a blusa, não é a blusa do seu ex que te esquenta. É você que se esquenta. Beleza? Pega essa aí. Pode jogar a blusa fora. Então, beleza. A vai doar energia térmica para B. A gente tem um nome para isso. A gente chama isso de calor. Calor é o nome do fluxo de energia térmica entre dois corpos ou mais. Toda vez que a gente está trocando energia térmica, a gente chama isso de calor. Calor é um processo. Quando eles entram em equilíbrio térmico, que é outra coisa, equilíbrio térmico é os dois corpos ou mais estiver em contato, ter a mesma temperatura. Ter a mesma temperatura. Nesse caso, é uma soma básica. Uma soma de boteco. 100 mais 20, divide por 2, que tem dois corpos, dá 60 para cada um. Se eu encostar esses dois corpos de novo, não existe a palavra calor, porque eles têm a mesma temperatura. Calor só vai existir quando um corpo tiver diferença, nem que seja mínima, de temperatura um com o outro. Aí, quando eles encostam, eles vão trocar energia térmica. Contexto que vocês vivem bastante. Um levanta da cadeira, o outro vai lá e senta. A gente usa uma expressão mais feia. Não vê ao caso. Óbvio, entre a pessoa e a cadeira, eles ficam trocando calor até ter equilíbrio térmico. A terceira pessoa que vai sentar na cadeira, geralmente tem sensação térmica diferente. Eu tô com frio, velho, mesmo dando aula agitando. Olha o Nicolas. Entendeu? Perguntas? Então, temperatura e agitação de partículas. Certinho? Vai dar recado aqui, velho?
Não, tá não. Tá não. Sinceramente, agora. Vai com Deus. Ele vai arrepender no dia de amanhã. Número 1 aí. Leia número 1. Vamos responder ela. Número 1. Número 1. Não faz rima boa, velho. Faz rima feia, não, pô. Não, você que tá falando no ouvidinho dele aí. Nós dois que vamos debater. Tem como ou não, moleque? Pus pressão nele, né? Moleque ainda. Por que não tem, velho? Justifica pra nós. Caraca, velho. Tá errado. Tô brincando, ele tá certo. Ele tá certo. O que é a temperatura mesmo? Agitação, velho, de partículas. Cara, fisicamente, temperatura é isso. Eu sei que lá na roça com meu pai, temperatura é várias coisas. Eu converso com ele lá, frio, quente. Essa conversa toda errada e torta. Até nós conversando fora daqui. Mas estudando temperatura e agitação de partículas, viu? Você tem que ficar bom nessas diferenças aí. Aí ele falou o seguinte, em princípio, gentileza. Ele fala assim, ó. O vácuo é concebido como a ausência total de matéria. Sim, vácuo é isso. Não vácuo digital, né? É possível medir a temperatura do vácuo? Não, porque não tem partícula. A gente mede a agitação da partícula. Então, se eu pego um termômetro e deixo aqui no tempo, ele vai medir a agitação das partículas do tempo. Por isso, aí lá dentro tem uma substância termométrica que dilata, aí ela sobe lá na escala termométrica, lá bonitinho, nas graduações, e aí fala a temperatura que tá. Igual quando a gente coloca lá no subaco lá, né? Talvez o Arthur Jake fez isso. Pegou o termômetro, pôs no fogão, falou, mãe, tô com febre. Pôs no sovaco, segurou lá para não chorar, porque tava quente demais. Enganou a mãe e não veio pra escola. Quando você coloca o termômetro no sovaco, a neném acha que é injeção toda vez, véio, ela chora pra tadinha. Tá com medo de injeção pra colocar lá, ela chora. E aí, quando a gente coloca lá, ele pega a agitação de partículas do nosso corpo e iguala, fica igual entre equilíbrio térmico e termômetro. Então aqui seria, tem como medir? Não, pois não há partículas, perdão. Beleza? Certo? Próxima aula, se quiser, eu melhoro a resposta dessa número 1 aí. Mas não tem como medir, viu? Já melhorou aí? Leia para nós, então. Não, a medição de temperatura. Calor é um processo. Esse calor está errado. Certo? É, tipo um arroz, feijão com arroz. Falou, valeu, obrigado.